Dízimo, uma orientação divina. A quem você atribui os bens alcançados? A você mesmo ou a Deus? O livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, nos traz uma indicação sobre isso. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Possui Deus algum direito sobre nós e nossos bens? Em primeiro lugar, sim, porque Ele é o nosso Criador, conforme podemos ver descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em segundo lugar, sim, porque ele é o nosso mantenedor, conforme já vimos no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. E em terceiro lugar, sim, porque ele é o nosso redentor, como vemos também descrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia nos orienta a fazer com os nossos bens? Pelo que vemos escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, a orientação é a seguinte: a ordem de Deus é: honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda. A promessa de Deus é: e se encherão fartamente os seus celeiros. Afinal, que parte do nosso salário pertence a Deus? Vemos descrito no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, a seguinte declaração: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Sendo assim, 10% de toda a nossa renda deveria ser dedicada exclusivamente ao Senhor. Mas e Cristo? Ele foi a favor do dízimo? Podemos ver ainda no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, as palavras do próprio Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vemos assim que o Senhor Jesus foi favorável ao dízimo, desde que fizéssemos isso, não nos esquecendo de coisas tão importantes como a justiça, a misericórdia e a própria fé. Como o dízimo era usado na época de Israel? Como vemos descrito no livro de Números, capítulo 18, versículo 21, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ou seja, a essa tribo, a tribo de Levi, uma das 12 que compunham o povo de Israel, eram reunidos todos os dízimos, para que esses servissem na sua manutenção, já que prestavam serviços direto ao próprio templo do Senhor. E como o dízimo passou a ser usado na época cristã?
No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, encontramos uma orientação sobre isso. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que mais devemos trazer perante Deus? O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, nos dá uma indicação sobre isso. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sendo assim, além dos nossos dízimos, deveríamos trazer perante o Senhor também as nossas ofertas. Mas como Deus espera que demos nossas ofertas a Ele? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos indica o seguinte: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ao finalizarmos esse estudo, desejamos que você possa servir ao Senhor e Deus possa o abençoar. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.